A terapia, ela transforma vidas, cara. Ela transformou a minha. Ela mudou a minha totalmente. Minha vida, ela foi um pouco complicada em alguns aspectos. Nada de muito sofrimento. Nada relacionado a isso. Mas era um sofrimento pra mim, né? Não vou ficar aqui comparando, tipo, o sofrimento de outras pessoas. Mas um sofrimento pessoal que não conseguia resolver de uma forma simples. E eu demorei muito tempo pra conseguir achar alguém e me sentir confortável de trocar ideia. Porque terapia, no final das contas, é isso, né? Você confiar em alguém a ponto de falar suas maiores fraquezas, né? E a partir do momento que eu consegui encontrar tal pessoa, mudou minha vida. Talvez eu não estivesse tendo essa conversa agora, se não estivesse feito terapia. Eu vi uma frase de Instagram, né? O que eu achei muito engraçado, que ela fala que você faz terapia pra aprender a lidar com as pessoas que não fazem terapia. E hoje é isso. Eu consigo perceber, assim, alguém que está desesperado pra fazer, alguém que está em conflito direto, e se fizesse terapia, se tivesse o contato de algum psicólogo, a vida melhoraria 1000%, sabe? Você consegue sentir isso. Porque você já esteve daquele lado, né? E não é um culto, né? Que, eu fiz terapia, agora eu sou um ser humano 1000 vezes melhor. Não. Não. Eu continuo fazendo tantas cagadas quanto antes. Mas agora, ao invés de ficar desesperado com fogo, ou ficar só observando a casa pegando fogo, eu tenho ação. Eu consigo ir lá e apagar, sabe? São ferramentas que a psicóloga te dá. Você consegue enfrentar problemas pessoais, problemas no trabalho, faculdade, se fizer, amigos, relacionamentos, etc. O primeiro contato com a terapia foi bem engraçado, porque foi um pré-Covid, foi na época pré-Covid, assim. Comecei a fazer um tempo antes. Eu lembro que foi antes da minha viagem. Todo final de ano eu fazia uma viagem, assim. Tipo, era o jeito que eu conseguia ficar feliz. Passava o ano todo triste, com raiva, e no final do ano eu conseguia viajar pra qualquer lugar do planeta e ficava feliz ali. Eram 20 dias de pura felicidade, de explorar, de conhecer pessoas novas, etc. Eu digo que era muito triste, né? De 365 dias você conseguir estar feliz plenamente, mesmo com os perrengues, 20 dias. Estávamos nessa roda de amigos conversando sobre, né, terapia, e eu falei que eu gostaria de fazer, porque naquele momento eu tinha conseguido muitas coisas através do trabalho. Naquela época era um cara que ganhava relativamente bem. É bem difícil definir o que é bem e o que não é, mas assim, tinha estudado durante um bom tempo, fazia muito tempo que eu tava na mesma empresa, e eu comecei a ganhar muito bem. Morava sozinho na época, era a primeira vez que eu estava morando sozinho. A vida profissional estava decolando, pessoal também estava muito boa, porque quando você tem dinheiro você tem amigos, né? Essa minha amiga passou o contato da psicóloga, eu entrei em contato, por mais que, entre aspas, a minha vida estava bem, mas ela estava, assim, prestes a ruir, sabe? Assim, estava a ponto de autodestruição mesmo, assim. Porque ela foi construída através de um sentimento, que era a raiva, né? Eu fazia tudo através da raiva, assim. Eu vou terminar essa faculdade na raiva, eu vou arranjar um emprego foda com raiva. Era o único sentimento que eu tinha, que era de combustão, sabe? Mas é aquilo, né? Quando você mexe com gasolina, às vezes, né, pode dar merda, né? Você tá ali, tipo, toda hora fazendo as coisas moverem na sua vida através desse sentimento. É um sentimento muito destrutivo, né? E ele cobra também. Vai parecer meio nerd agora, mas às vezes quando você vai usar um ataque do Arcanine, por exemplo, dependendo do que você usa, e cocheteia em você, né? Quando eu entrei em contato, foi muito engraçado, porque eu não sou muito de ficar à vontade com pessoas. Sou simpático, troco uma ideia com todo mundo. Sempre vou fazer o meu melhor ali pra não ser o cara mais escroto do planeta, mas me senti à vontade na primeira conversa. E eu lembro que a gente conversou um pouquinho, e eu lembro que eu já cheguei desabafando tudo, sabe? Eu cheguei vomitando tudo. Dava pra ver, assim, a cara dela de desespero, sabe? Ele começou a falar e eu tô aqui prestando atenção, eu preciso anotar. E, mano, do nada ela começou a anotar, assim, de uma forma muito frenética, porque meio que eu já sabia as coisas que eu tava passando. Então, eu só joguei. Assim, tenho problemas com isso, aquilo. Isso me incomoda. E, mano, comecei a falar, e eu lembro que a sessão era de 1 hora e durou, tipo, quase 2 horas, sabe? Que eu literalmente ali desabafei. Foi algo bem... Hoje eu vejo com um tom mais engraçado, assim, porque o copo tava praticamente cheio, faltava só uma gota pra ele transbordar. E ainda bem que ele transbordou num local seguro, sabe?
Conforme o tempo foi passando, eu fui falando, e o lado legal da terapia é quando você fala, né? É quando você fala, você coloca as coisas pra fora, você não fica reprimindo os sentimentos. E eu lembro que um problema que tava bem chato, era no meu trabalho, por exemplo. E eu fui entender tempos depois que era colocar limites. Que eu não colocava limites no meu trabalho e gerava certos ruídos que me incomodavam plenamente. Eu tinha uma amiga, eu considerava uma amiga minha, de anos, assim, desde a época da faculdade. A gente trabalhou junto em 3 empresas diferentes. Quando estávamos só nós dois, a gente conversava sobre tudo. Sobre vida, sobre relacionamentos, a gente conversava sobre tudo. Não tinha nenhum tipo de interferência ali, sabe? Era uma conversa bem sincera. Mas a partir do momento em que uma terceira pessoa começava uma conversa com a gente, ela me usava de escada. Ela me usava de espantalho ali pra se sair como uma pessoa muito foda. Começava a humilhar, bullying, começava, fazer umas paradas bem pesadas, assim. No início eu achava que era só zoeira. A pessoa não perde o time da piada, etc. Mas conforme o tempo foi passando, eu sentia que, conforme mais amigos iam chegando, a gente tava conversando em grupo, ela sempre me usava de ponte ali pra falar o quanto ela era foda, pra falar o quanto ela pica, quantas opiniões dela era a mais importante. E eu ficava realmente incomodado, mas na época eu falava assim, é zoeira. E eu lembro que quando você tentava rebater, ela soltava assim, se não aguenta zoeira, não desce pro play. Ela te humilhava e na hora que você tentava rebater, ela colocava na roda que, você não sabe levar as coisas na zoeira, que você leva as coisas a sério e aí que ela ia te zoar mais, sabe? E no trabalho também acabava acontecendo a mesma coisa. No ambiente de trabalho era a mesma coisa, assim. Era um ambiente que poderia contar com o outro, eu teria uma ajuda, mas a partir do primeiro momento que ela tivesse essa oportunidade de me fazer de otário, ela fazia. E eu não tinha, pra verdade, eu não vou falar que eu não tinha forças, é que eu não conseguia ver aquilo ali como uma maldade, sabe? E quando eu teria na terapia, eu falava pra ela direto, assim, toda semana eu falava que, isso aqui tá me incomodando muito. E aí eu aprendi a habilidade de impor limites, cara. Isso é maravilhoso, né? Quando você impõe limites, né? E eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, foi incrível. Foi, eu tirei um peso de um prédio de 20 andares das costas, sabe? Coloquei limites e eu comecei a devolver. Comecei a devolver o constrangimento. E foi maravilhoso aquilo. Às vezes a gente aprende uma habilidade nova e não sabe controlar isso, né? Cara, eu vinha com uma força muito desnecessária. Eu sabia que aquilo ali era um acúmulo de anos de bullying no trabalho. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, mano, que não é escola, sabe? Ela vai fazer o quê? Vai roubar minha comida no intervalo? Vai me bater na hora da saída? Faz sentido isso. Por que eu tô levando isso dessa forma? E eu comecei a devolver. Eu falei assim, beleza, você quer jogar esse jogo que você já tá jogando comigo há um bom tempo? Vou começar a jogar agora. Só que eu começava a bater com muita força. Eu perdi, assim, o filtro. Independente de quem tava. Porque ela fazia isso comigo também. Então, na hora que eu comecei a devolver, ficou uma parada muito absurda e todo mundo via. E aí, eu comecei a perceber também que se eu não estivesse no local e ela estivesse com outra pessoa, ela julgaria quem era o elemento mais fraco ali do grupo pra fazer a mesma coisa. Claro, eu fui percebendo isso conversando com as outras pessoas, né? E eu lembro que eu passei várias semanas assim, mano, ela vindo com a guarda baixa, só dando porrada. Ela vinha querendo me zoar e eu fazia o dobro, o triplo. Cara, eu deixava ela constrangida. E eu conseguia deixar ela constrangida. Eu sentia na hora, assim, sabe? Você consegue ver a fisionomia da pessoa mudando. E eu lembro que teve uma vez que ela veio me mandar uma mensagem, um comunicador da empresa, não lembro se era Skype na época, faz muito tempo, mas ela me mandou uma mensagem no Skype, falando assim, o que tá acontecendo? Tô sentindo que você tá sempre me respondendo, sempre me colocando em situações que eu não quero estar. E eu lembro que eu ri muito dessa mensagem. Porque assim, era claramente alguém que tava perdendo o cabresto e tava querendo saber por quê, né? Minha vida corporativa toda, me gastando, fazendo a mesma coisa comigo, e quando comecei a fazer de volta, ela se incomodou e veio falar comigo. E talvez esse seja, o erro, né? Que eu acabei fazendo, porque ela veio falar comigo. Eu poderia ter falado tudo. Eu não lembro se eu não a respondi, eu não lembro se eu pensei assim, vou responder ela depois, e acabou que eu não respondi. Eu juro que eu não lembro. Mas meio que eu deixei passar essa mensagem dela. E a partir daquele momento ali as coisas mudaram. Ela começou a evitar de falar comigo. Começou a me chamar pelas costas de duas caras. Eu lembro que as estagiárias faziam esse movimento de ficar ouvindo as coisas e me contar. Mas era assim, não era nada forçado. Isso que era engraçado. O porquê que era engraçado. Porque ela tava usando, as estagiárias como um saco de pancada. Porque eu não tava, né, lá. Porque eu tinha me rebelado. O papo delas era assim, ela só bate em você, agora tá batendo em todo mundo. E eu falei assim, agora a dor de cabeça é de todo mundo, não é só minha, sabe? E foi uma forma que eu aprendi a lidar através da terapia. Eu consigo impor limites em todo mundo
mundo. Se eu sinto que algo não está confortável, eu consigo impor limites nessa pessoa, eu consigo falar francamente ali. Hoje, isso tá mais controlado, sabe? Eu não preciso... não é uma habilidade que eu não a domine. Hoje eu domino totalmente. Eu consigo colocar. Evidente que tem uma hora ou outra que as coisas saem do controle, você acaba deixando uma pessoa muito à vontade quando ela não deveria estar no terreno onde ela tá pisando, sabe? Fiz merda, porque eu deixei essa pessoa invadir um limite onde ela não deveria estar. Mas o legal de tudo isso é saber. E você já sabe as ferramentas. Então, assim, você consegue fazer uma análise do que tá acontecendo e você consegue colocar essa pessoa pra fora. Pô, isso é maravilhoso. É uma pequena porcentagem, mas que deu muito certo, sabe? Eu não vou ficar aqui falando todos os meus problemas, né? Porque, pô, seria uma ligação ali de algumas horas. Mas esse fica como um pequeno exemplo. Impor limites é muito importante. E eu vejo muitas pessoas com muitos problemas relacionados a isso. A terapia poderia ajudar muito, muito. Se a pessoa procurasse ajuda, né? Cara, se você precisar de ajuda, se você estiver precisando de ajuda, não existe entrar em contato com alguém pra falar, com alguém que seja capacitado a te ajudar, com alguém de fora que possa ouvir a sua conversa e te falar notícias boas e ruins. Se você estiver precisando de ajuda pra falar com alguém, se você sentir que a vida ela é solitária, mesmo ao redor de muitas pessoas, procura ajuda. Pesquisa aí sobre um psicólogo. Tenho certeza que você vai encontrar alguém na sua região. E hoje, passo físico ali nem é tão importante. Você consegue fazer isso através de uma ligação, de uma call. Mas não deixa de procurar ajuda não, porque é importante. Foi como eu disse lá no início da ligação, né? Minha vida transformou totalmente. Minha vida mudou do avesso. E se um dia eu precisar de ajuda de novo, eu não vou hesitar em ligar pra minha antiga psicóloga, se ela estiver atendendo ainda, ou falar com alguma nova pra me ajudar. É algo bom, é algo que você vai fazer, assim, sendo sincero com você mesmo. Eu tenho certeza que fazendo, levando a sério, estando com a mente aberta e o coração aberto, as coisas vão mudar totalmente. Você vai se sentir bem melhor.